Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o líder do governo, Vitor Hugo, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que está ali de mudança também para o futuro Aliança pelo Brasil. Deputado, nós tivemos essa semana a prorrogação do auxílio emergencial, conforme citamos aqui no início do programa. Como é que vai ser? Porque no Congresso há um movimento para que esse auxílio seja prorrogado por mais tempo, a fim de que as pessoas só percam mesmo o direito a esse benefício quando a economia, quando as pessoas puderem voltar com segurança ao trabalho. Porque o que está acontecendo hoje? Os shoppings estão reabrindo, as pessoas estão aí, em alguns casos, reabrindo o comércio na marra, mas os clientes simplesmente desapareceram. As lojas do shopping muitas vezes estão aí às moscas e as pessoas estão indo trabalhar sem ter um rendimento. Como é que vai ser isso? Vai ser só por 2 meses mesmo ou vai vir alguma negociação aí com o Congresso para tentar dar uma ajuda a mais à população? Denise, a gente tem que entender que o governo Bolsonaro está fazendo um grande sacrifício para poder garantir esses R$600, porque eles custam, na verdade, mais de 50 bilhões de reais por mês. Quando o Congresso Nacional estava discutindo isso, né, na Câmara dos Deputados, havia uma expectativa de que, pelo menos um anúncio inicial, de que seria R$200, né? Lógico que o governo sempre vai propor um valor mínimo para que isso seja discutido. Já coloca ali embaixo para que depois na discussão suba um pouco mais, né? A oposição imaginou que a gente iria propor algo entre, sei lá, R$300 e R$500, que era a sinalização do que a Câmara gostaria de aprovar, tanto que o relator apresentou com 500. E o presidente da República, provocado até por mim, aumentou de 500 para R$600, autorizou que nós aumentássemos. E agora a gente vê que aquele público inicial que a gente imaginava que estaria em torno de 20 milhões, passou para 64 milhões de brasileiros sendo beneficiados por esse auxílio. Então, é um dos maiores programas no mundo de auxílio emergencial durante essa crise. Agora, é preciso também que a gente entenda que, embora o presidente e o Paulo Guedes tenham dito e estão fazendo isso, né, que não vai haver limites para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros, né, que não vai faltar recursos para isso, mas que nós temos que pensar num momento de retomada, né? Nós temos que começar a vislumbrar já de que maneira nós vamos sair desse, não só do problema sanitário, mas também do problema econômico decorrente do problema sanitário. E é por isso que o presidente e o ministro Paulo Guedes toparam, então, 2 parcelas de 600, já é um grande sacrifício, um grande esforço fiscal para o país, e aí nós esperamos que ele seja suficiente para que as pessoas também comecem, a economia comece a retomar, e para que as pessoas comecem, a partir daí, e de outros colchões, vamos dizer assim, que o governo também começou a fazer para as empresas, para os empregos formais, para que a gente consiga sair. Tem aí o Renda Brasil, que já foi anunciado pelo ministro Paulo Guedes, né, que é a ideia de pegar esses invisíveis, anteriormente, né, invisíveis, mas agora já cadastrados pelo governo, para que eles consigam sair do nível do Bolsa Família e consigam pegar uma rampa que os levem até a CLT, que é o salário mínimo. Então, é preciso ter incentivos para que isso aconteça. E a equipe econômica já está trabalhando para que isso se materialize aí nos próximos semanas. Esse projeto é um dos melhores que eu já vi assim, de distribuição de renda, talvez do mundo. É um derrame de mais de 150 bilhões de reais em 3 meses. Para você ter uma ideia, todo o projeto do Bolsa Família, o projeto anual do Bolsa Família, é de 30 bilhões, 29 bilhões e 500 milhões, e esse é 150 bilhões. Então, um projeto, e para você ter uma ideia, chega aí a 64, né, milhões de brasileiros. 64 milhões de brasileiros. Ou seja, foram 150 bilhões em 3 meses. 150 bilhões em 3 meses. 150 bilhões e 50 bilhões por mês. Então, vem mais 100 bilhões que vai ser gasto nesse projeto. É isso. E tem esse dinheiro ou vai ser mais um buraco aí no orçamento público? Não, foi o que o Paulo Guedes, o ministro, explicou para nós, para todo o país, né, durante a cerimônia de prorrogação que foi feita, né, no Palácio do Planalto. E o que ele tem dito? Que o Brasil conseguiu controlar os três pés, vamos dizer assim, ou derrubar as 3 torres do nosso inimigo, que é o descontrole fiscal. Eram os juros, né, os juros estão realmente bem mais baixos agora, o outro era os gastos com a Previdência,
E, por fim, a questão dos gastos com o pessoal, com esse congelamento que foi feito no PLP 39, nós conseguimos atingir. Então, assim, o Brasil nós estamos no meio, como foi a metáfora que ele usou, nós estamos no meio de uma confusão, de uma guerra, granada explodindo, fumaça, mas nós temos que nos abrigar agora, gastar mais porque, né, as pessoas precisam ser salvas, mas nós temos uma bússola. Nós temos um GPS apontando uma direção. E a partir do momento que... Ou seja, o governo não perdeu o seu foco. Exatamente, né? Foi o que ele falou. O mercado, os investidores, as pessoas conseguem entender que esse momento é um momento de gastar. O governo brasileiro, segundo o que ele explicou, tem gasto muito mais do que a média dos outros países emergentes. Se não me engano, ele falou que era, em média, o dobro do que os países emergentes estão gastando. E estão gastando mais, até 10% a mais do que a maioria dos países desenvolvidos. Só perde nessa comparação que ele fez para os Estados Unidos. Então, assim, a gente está gastando, o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes e os demais ministros, eles estão fazendo aquilo que foi dito, foi prometido, que não faltarão recursos para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros. Mas é claro que a gente tem que ter uma preocupação com o futuro. E essa preocupação é a manutenção da direção geral, das reformas estruturantes. Então, nós temos aí a reforma administrativa, tributária, temos as 3 PECs que vêm do Senado, estamos falando da revisão do Pacto Federativo, a revisão dos fundos e a PEC emergencial. Não desistiu Não desistimos. E temos também as fronteiras de investimento. Né? Nós já aprovamos o saneamento, o novo marco legal de saneamento, né? Algo importantíssimo que vai atingir mais da metade da população brasileira diretamente, potencialmente toda a população brasileira, porque isso reflete em saúde para as pessoas. Mas nós temos também outras, como o marco regulatório do gás, temos a mineração, a cabotagem, e tudo isso vai trazer desenvolvimento para o nosso país, atração de investimentos. Só a redução dos juros já dá uma economia ali próxima de 400 bilhões de reais. O país gasta quase 2 trilhões, 1 trilhão e 900 só no serviço da dívida. Eu queria falar, a Denise acabou me interrompendo aqui na minha pergunta, mas eu queria dizer o seguinte: há no Congresso Nacional, o senhor está vendo, um debate sobre uma renda mínima, né, que seria um Bolsa Família mais elaborado, né, pagando o dobro, com novos critérios e tal. E o ministro Onyx Lorenzoni, desde na Casa Civil, já tinha esse projeto para lançar e acabou atrasando. Agora, a ideia é que saia o projeto do governo Renda Brasil, né, que vai substituir o Bolsa Família. Exatamente. Foi aquilo que eu estava explicando, né? O governo Bolsonaro, nós queremos garantir esse colchão para que as pessoas, né? Caso as pessoas percam o emprego, né, e por algum problema, inclusive por causa da crise do Covid-19, que eles não caiam para a miséria completa. Então, nós vamos ter um colchão social que, a partir do Bolsa Família, mas somando outros programas sociais, incorpora um pouco, aumente um pouco essa renda. Financiamento de casa própria, né, que também está para sair. Pronto. Então, esse vai ser o colchão social mínimo. E nós queremos trabalhar para que haja uma rampa, para que haja outras políticas públicas que possibilitem, que estimule essa pessoa. E isso vai inviabilizar a votação no Congresso de uma proposta assim, de deputados e senadores? Eu não digo que vai inviabilizar. O Congresso Nacional, sempre que toma à frente de uma discussão, acaba interagindo com o governo para que as propostas se alinhem, né? Foi assim com o auxílio emergencial, né? O governo federal anunciou, mas não apresentou um projeto. E a Câmara dos Deputados pegou um projeto que já estava tramitando e adaptou àquilo que o governo já estava sinalizando. Então, é possível que isso aconteça também. Está acontecendo com a tributária, por exemplo. O governo ainda não apresentou uma proposta formal. Mas a Câmara e o Senado, até por serem um poder independente, não vão ficar esperando o governo fazer. Já começou... No final das contas se ajeita, né, Zé Maria? Desculpa ter te interrompido, mas é porque a gente tem... Eu queria separar bem as questões do auxílio emergencial e o Renda Brasil, que são programas diferentes e que agora, né, um já gastou aí 150 bilhões de reais, vem mais 100 bilhões, e fora isso vem o Renda Brasil, que vai tentar pegar isso aí tudo depois e transformar num grande programa social que o país realmente precisa. Mas está tudo muito bem, as coisas acabam se ajeitando, mas na política elas sempre balançam e bastante. Um dos problemas que já está se apontando aí para quando voltar, especialmente sessões presenciais, é a questão do Flávio Bolsonaro no Senado, por causa desse caso Queiroz, lá do Rio de Janeiro, do tempo que ele ainda era deputado estadual. E a outra questão é o Conselho de Ética, que pretende colocar Eduardo Bolsonaro
ali dando explicações sobre frases que ele falou no passado, e ainda a questão de Carlos Bolsonaro na CPMI das fake news. Como é que o governo está se preparando para tentar aí deixar os filhos do presidente mais tranquilos, para que o presidente tenha cabeça para poder focar naquilo que importa, que é a recuperação da economia e o emprego dos brasileiros? E a saúde também, né? Essa é a principal. Então, realmente a principal preocupação do governo Bolsonaro hoje é, como você falou, preservar vidas e preservar os empregos, né? A preocupação sanitária com a preocupação econômica. Agora, essa questão dos filhos do presidente, assim, a gente está muito tranquilo, são questões que vão ser apuradas, todas as instituições estão funcionando, ou vão voltar a funcionar normalmente em algum momento, mas elas são independentes e livres, né? Eu estou falando do judiciário, do próprio Ministério Público, nas diversas esferas, e também dos órgãos do Legislativo, Conselho de Ética, né? E comissões parlamentares de inquérito. Bom, o governo vai atuar como vem sempre atuando, para mostrar a verdade, para mostrar, permitindo o direito de defesa, e eu tenho certeza que nenhuma dessas ações, até por aquilo que já foi exposto, vão atingir o presidente diretamente. E cada um vai fazer a sua defesa, vai conduzir a sua defesa dentro dos limites da Constituição e da lei. Agora, a política permeia tudo, né? A gente costuma dizer que quando o povo está na rua, a movimentação no Congresso é totalmente diferente. O senhor fala aí, deputado, na volta à normalidade. Muita gente diz que não há mais normalidade. A gente vê assim, duas situações específicas, uma Goiás e aqui no Distrito Federal. O governador do Distrito Federal diz que é impossível voltar a segurar o povo em casa. Eu concordo com ele, está difícil, ninguém aguenta mais, apesar de todas as evidências de que precisa se cuidar e tal. Como é que o senhor vê, aí já é uma avaliação sua, como é que o senhor vê essa situação e essa possível volta de normalidade? É possível? Então, Zé, eu acho que já chegou o momento da gente estabelecer alguns protocolos de segurança e para que a atividade econômica comece a ser retomada. Já existem vários protocolos assim adotados por diversos países. A gente está no limite do conhecimento, da fronteira científica, do conhecimento da doença. É difícil, nesse momento, tomar decisões. Eu consigo entender a dificuldade de quem está à frente de executivos, tanto do presidente quanto dos governadores, dos prefeitos, e não só no Brasil, no mundo. Mas essa preocupação do presidente da República ela é muito séria. Sem deixar de lado a questão sanitária, mas evidenciar a preocupação econômica, porque a gente já vê uma série de restaurantes, escolas... Paulo Guedes ontem, né, na fala dele, foi muito claro, quem está falando aí em queda da economia, não sei o quê, está mentindo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Sim. Pode cair ou não. Então, inclusive ele anunciou ontem, dizendo que alguma atividade econômica, inclusive, já começou a ser retomada, né? Eu acho que se não me engano, ele falou do número de da emissão de notas fiscais entre empresas, que já superou o sinal de retomada da produção. Exatamente. Então, a gente está começando a retomar. Eu acho importante que isso aconteça, as pessoas querem, e adotando os procedimentos de segurança. Tem vários cases aí, se a gente for estudar, de empreendimentos, por exemplo, construção civil, em alguns segmentos, não deixou de acontecer e não houve grandes infecções, grandes contaminações, porque seguiram aí os protocolos de segurança e não deixaram de retomar a atividade econômica. Então, nós temos que chegar a um equilíbrio ótimo, e eu sei que é uma dificuldade chegar a isso, mas nós precisamos chegar porque, se nós descuidarmos da economia, nós não teremos uma recessão, nós temos uma depressão. E já tem algumas escolas, por exemplo, que já disseram que não vão voltar. Temos restaurantes... Tem alguns que dizem que a depressão já começou. Então, já tem dados que dizem que o país já entrou em depressão, em recessão mesmo, né? Então, para sair disso, ou seja, o caminho vai ser muito maior. Agora, sem as pessoas, com a crise sanitária ainda em alta, fica difícil retomar a economia, né? No ritmo que deveria. Esse é o grande desafio de todo gestor público hoje, encontrar esse equilíbrio. Mas das interações que eu tenho tido com diversos prefeitos, vendo também a decisão de vários governadores, e na interação com o presidente da República, com os ministros, me parece que chegou o momento da gente adotar protocolo de segurança, mas começar a retomar a economia, para que depois a gente não tenha um número
maior de pessoas que podem perder, inclusive, a vida, que podem perder a saúde mental ou mesmo a saúde física por causa do nível de desemprego, por causa do problema fiscal que a gente vai enfrentar, ou mesmo de desemprego e tal, na sequência da crise sanitária. O senhor ficou decepcionado? Eu notei no Congresso Nacional uma grande dificuldade e constrangimento de aceitar aí a queda rápida do Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado para o Ministério da Educação, ficou 5 dias. O senhor ficou decepcionado ali com esse desarranjo? Parecia uma coisa certinha e tal, aí caiu. Eu não posso esconder uma frustração, né? Porque, em grande medida, eu tinha tido contato com ele quando ele presidiu o FNDE e ele me transmitiu uma sensação assim, de muita credibilidade, de muito diálogo. Isso lá no começo do governo ainda, né? Ele tem umas ideias boas. Eu vi exatamente. E eu senti no Congresso Nacional, eu estava conversando ontem, por exemplo, com deputadas que compõem a bancada, né, feminina, lógico, da Câmara, mas assim que tem atuação destacada dentro da bancada feminina, e elas estavam todas muito esperançosas pela chegada do Decotelli. Agora, nenhum de nós tínhamos qualquer conhecimento, né, Houve falha da ABIN na análise ali do currículo dele? Bom, o ministro general Heleno, ele tuitou hoje, né, explicando que os cheques que a ABIN e o GSI fazem para as indicações de ministro tem muito a ver com questões ligadas ao controle interno, com as possíveis ações criminais, improbidade administrativa. Cada um cuide do seu cada um cuida. O currículo Lattes não estava no script, agora, o currículo extrapola, assim, né? A gente imagina, né, que uma pessoa que se apresenta para pleitear um cargo de modo especial no Ministério da Educação, que ele vai ter todos os dados corretos. Ainda mais quando se trata de um currículo, né, onde a própria pessoa vai lá e preenche o cadastro e fala, olha, eu tenho mestrado aqui, tenho graduação ali. Esquisito, né? Gerou lógico, vou dizer assim, uma decepção geral, inclusive no parlamento. E a gente torce para que, né, o presidente escolha um novo ministro, que inclusive dê tranquilidade para todos, né, que consiga dialogar, com o parlamento, que, né, talvez trate a educação de uma maneira mais democrática, no sentido de incluir as pessoas, né, e as discussões. Ele pode, inclusive, colocar no currículo dele ex-ministro da Educação. Foi, durante 5 dias. Ele foi nomeado no Diário Oficial no dia 25. Né? Ô, líder, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente, uma conversa muito boa. E obrigado, e volte sempre aqui nessa conversa, nessa mesa redonda. Tá bom, Zé, eu que agradeço também a Denise. Para mim é sempre satisfação estar aqui, né, para falar um pouquinho do governo Bolsonaro, para falar um pouco da atuação na Câmara, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Pois é, e aqui é assim, a gente conversa de uma forma aberta, franca, e você tem a sua ideia, né? Porque aqui a gente fica sabendo ali os segredinhos, os bastidores de como acontece no Congresso Nacional. E aqui, nessa mesa redonda, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Denise, boa noite. Pois é, Zé Maria, sempre uma boa conversa aqui às quartas-feiras, né? Líder, é sempre um prazer receber o senhor aqui. Já fica o convite para o senhor voltar, que a gente sempre faz, né, Zé Maria? E que não falte aí assuntos, boas notícias para esse governo. E para você que nos assistiu, uma boa noite. Pois é, nós estamos vivendo aí esse momento triste, diferente, né, desta quarentena diante desta pandemia do coronavírus. Mas tudo indica que a situação está ali no que há de pior e melhorando, né? Não tem outro caminho, nós temos que ir em frente. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Continue aqui, porque nós temos agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, viu? Muito boa noite.